Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos ver o nosso rádio FM, circuito passivo, né? É o circuito que vai receber as ondas. Agora que a gente já mandamos as ondas de rádio pelo ar, né? Agora nós vamos pegar ela do outro lado, tá? Então, na distância de até 1/4 de milha aí, pra gente aprender como que funciona, tá? Só fins didáticos, pra gente, quem está estudando eletrônica, para quem está fazendo algum curso técnico de eletrônica, tá? Então nós vamos aprender aqui como é que a gente pega, caça ondas, né? Então tem um circuito ressonante, que é uma bobina, tá? 4 voltinhas assim, ó, desse tamanhozinho assim, ó, 4 voltas de fio 18 AWG, essa bobininha aqui, tá? E um capacitor trimmer, tá? Tem um modelinho, um capacitor que ele tem uma variação, tá? Ele tem uma chavinha que você gira ele para você mudar a quantidade de capacitância dele. Isso aqui é de 22 picofarads. Forma o nosso circuito ressonante, que significa o quê? Que através do ajuste do capacitor você vai selecionar qual onda que vai ser recebida na antena. Todas as ondas estão chegando na antena, só que a onda que vai ser reproduzida aqui no circuito, que vai chegar aqui no capacitor, que vai chegar aqui no nosso potenciômetro, que é o nosso volume, que vai passar pelo nosso amplificador, que vai para o alto-falante, vai produzir o som, vai ser somente a faixa de frequência que tiver sintonizada que ressoar. Sabe que o capacitor e o indutor formam um circuito ressonante. O capacitor carrega, tá, um sinal lá que vem pela antena e descarrega no indutor. O indutor não quer essa tensão, ele devolve para o capacitor com polaridade trocada. O capacitor carrega agora menos e mais, e depois ele devolve para o indutor. O indutor carrega menos e mais, devolve mais e menos para o capacitor. E assim eles vão ressoar numa frequência que é de 88 MHz até 188 MHz. Tá? Aqui é a faixa de frequência de rádio. Então o que acontece? Então, como o capacitor nem o indutor quer isso, o que ele faz? Ele joga para frente. Ele joga aqui para o capacitor. Tá? Então o capacitor ele vai funcionar como um filtro. Sabe que a reatância do capacitor capacitiva, ela varia de acordo com a frequência. Então, se a frequência é 1 sobre a reatância é 1 sobre 2 πfc, então ele vai deixar passar somente a faixa de frequência, tá? Ele vai funcionar com uma resistência variável, a reatância, tá? Se passar corrente contínua aqui, então se a frequência for 0, 1 sobre 0 dá uma resistência infinita, então aqui dá uma chave aberta, então não passa nada para cá, para o volume, que é o potenciômetro, que é uma resistência variável. Então o sinal que chega aqui, ele vem para cá, tá? Lembrando que aqui nossa pilha é 4,5 volts, tem uma pilha aqui, uma fonte 4,5 volts, tá? Que vai alimentar, vai passar para essa resistência de 22K. Essa 22K, se você dividir a tensão 4,5 por 22K, vai dar vai ter uma queda de tensão muito alta aqui, tá? Vou fazer um aqui, fiz 5 volts, é 4,5, 4,5 dividido por 22.000, 1, 2, 3, vai dar uma corrente de 204 microamperes, tá? Muito baixinha mesmo, tá? Então toda a tensão praticamente da fonte vai ficar aqui, então não passa quase nada para cá, é uma corrente bem baixinha aqui, tá? E aí o capacitor, quando tivesse ressonância aqui, vai vir para cá, tá? Vai vir no nosso capacitor, passa pelo circuito do volume, entra aqui no mais ou menos, tem um amplificador LM386, que é feito para áudio mesmo, e aí aqui ele tem um mais e um menos, tá? No pino 6 e pino 4, que é para fazer ele funcionar, e ele também tem outras funções que aumentam o ganho, para aumentar o volume, tá? Ele pode aumentar até 200 vezes o valor que chegar aqui. Então se chega aqui um valor alternado, esse valor pode ser aumentado até 200 vezes, tá? A gente já vai ver o circuito do amplificador, tá? É um circuito grande. E aí vai para cá e passa pelo capacitor de novo e joga no alto-falante. O alto-falante ele é uma bobina enrolada que vai funcionar, andar para frente e para trás de acordo com o sinal que tiver aqui, a frequência. Então ele vai movimentar o cone, e o cone no movimento de para frente e para trás vai produzir as ondas de som, tá? Então vai produzir as ondas de som. Note que as ondas de som são ondas eletromagnéticas que estão chegando na antena.
e depois é passada por um filtro, passa a faixa que é ajustada no capacitor. Você pode sintonizar até de 88 até 108 MHz, né? 108 é a faixa de frequência do rádio, tá? Essa bobininha mais esse capacitor aqui, trimmer de 22 picofarads, vai funcionar com a faixa de frequência da rádio. Você vai ajustando até ele entrar em sintonia com alguma rádio. A sintonia da rádio que ele chegar, ele amplifica, tá? No circuito ressonante, quando ele entra em ressonância, ele amplifica o sinal, tá? Depois você pode estudar mais detalhadamente essa parte aqui da parte de recepção do sinal pela antena e pelo circuito ressonante, que na verdade ele vai fazer um passa-faixa, tá? E aí vai passar aqui pelos transistores, né? E vai vir para cá pro capacitor XC 1/2πfc, e passa para cá somente a componente alternada, e aí ele passa pelo potenciômetro, que é o volume, e aí vai para o LM386, que na verdade só está polarizado, não tem a jumper aqui, tá? Que ele pode aumentar até 200 vezes, e vai para o alto-falante, tá? Então a ideia de estudar isso aqui, quando você faz um bolo, você coloca os ingredientes lá e o bolo fica pronto, né? Às vezes você não sabe nem para que você colocou os ingredientes, você sabe que tem que ir. Então no nosso caso aqui, a gente quer estudar um pouco mais aprofundado para ver o que faz cada peça, né, no circuito. Esses transistores aqui, eles têm que aguentar chaveamento, tá? Então ele tem que ser esse aqui, o BF494. Os valores do capacitor tem que ser exatamente esses, 22 picofarads, 4 voltas, no diâmetro de 18 AWG, tá? Que é a bobininha que eu já mostrei para vocês. A antena tem que ser o tamanho certo. Aqui vai um outro transistor. O capacitor aqui tem que ser de 0 a 22, tá? Aqui tem que ser 22K. Aqui tem que ser o LM386, sem a jumper, tá? Porque o nosso circuito é para não amplificar muito, porque o alto-falante que nós vamos usar vai ser um alto-falantezinho só para aguentar fazer um sonzinho aí, tá? Baixinho. Então o LM ele é muito forte, ele pode aumentar até 200 vezes. Aí 4,5 volts, dá umas 3 pilhas, né? 3 pilhas. É tipo aqueles rádios antigos, né? Lembrando que a onda eletromagnética ela foi enviada por um circuito desse aqui, ó. Só que ativo. E no nosso rádio, nós estamos recebendo aquela onda que nós mandamos lá, de longe, por um mesmo circuito, só que passivo. Essa configuração aqui é uma configuração receptora, tá? Ela recebe e ela amplifica e manda para o alto-falante, tá? Então agora vamos ver aqui um pouquinho sobre esse circuito aí, o LM386. O LM386, ele é um chip que tem 8 patinhas assim, ó, tá? Tem uma marca aqui, esse é o LM386, e dentro dele tem esse circuito aqui, ó, tá? Tem esse monte de transistor aqui. Nessa configuração tem resistores, tá? Que é para fazer o que? A amplificação, tá? Ele é símbolo dele, é isso aqui, ó. Ele tem uma configuração que pode aumentar aberto 20 vezes com o capacitor, e até nessa configuração 1,2K e 20 microfarads, tá? Ele pode aumentar até 200 vezes se tiver uma ponte daqui para cá, tá? Essa com um resistor, capacitor, tá? Não vou entrar em detalhes sobre as configurações, tem que ver no datasheet do componente para ver qual tipo de jump que tem que fazer, qual é a tensão de alimentação dele, tá? Senão o vídeo fica muito extenso, mas ele tem que ser, ele é alimentado, tá? E ele é alimentado aqui também, conforme a gente viu lá no circuito, e ele tem a saída, tá? Aterramento, essas coisas aí, tá? Tem bastante pino aí. Tá, então não vou falar muito sobre ele, mas que aí nossa ideia é simplesmente entender um pouco mais sobre. Outra coisa é as configurações, né? O tipo de configuração de transistor que você tem que estudar um pouco antes, base comum, coletor comum e emissor comum, tá? E cada configuração dessa, vou deixar essa folha aqui, você pode ver direitinho depois. Ela tem algumas características, tá? Que tem ganho de tensão, ganho de corrente, impedância de entrada alta, impedância de saída. Impedância é como se fosse resistência, tá? De entrada, de saída, tá? Aí onde isso é usado, os tipos de transistor, tá? Qual que se adequa mais ao que você está usando, que é a alimentação no pino 6 e no pino 4, o mais e o menos. Aqui essa é a entrada do sinal no pino 3,
que é o sinal que vai ser passar pelo potenciômetro. O pino 2 é o pino menos. E o pino 5 é o de saída, que vai para o alto-falante. Tá bom? Então, isso aqui a gente está usando o 3816, que é um amplificador. Isso aqui só serve para amplificar, tá bom? Então, se não tivesse isso aqui, o som sairia baixo. Tá? Então, você precisaria só pegar esse sinal aqui bem baixinho, você poderia ouvir no alto-falante, mas sem amplificação. E com esse chip, tá? Esse circuitão que você viu aí, que eu acabei de mostrar para vocês, o sinal fica maior, ele fica mais alto. Tá? Então esse é um circuito tanque, é um circuito passivo, é um circuito que vai receber as ondas que nós já mandamos, que a gente já viu no transmissor, né? Agora nós estamos vendo um receptor, tá? E qual é a faixa de frequência? E por que isso aqui vai ressoar? Por causa do tamanho do fio. Lembrando que XL é a impedância dessa bobina, ela vai ser 2 vezes π vezes F vezes L. Então dependendo da frequência, a reatância indutiva dessa bobina muda. Por quê? Porque é a fórmula, tá? A indutância, a frequência influi na reatância dela. Então quanto maior a frequência, maior é a reatância. Quanto menor, né? Você vê aí o valor da indutância desse fio aqui. Esse fio aqui, se você esticar ele vai ter uma indutância, né? Ele vai ter uma indutância, tá? É um pedacinho de fio só. Forma uma bobina, tá? Você enrola ela na caneta e vai formar 4 voltas. E vai formar a nossa bobina, que vai formar o nosso circuito tanque receptivo, tá? Então dessa forma você constrói um rádio receptor FM, tá? Quanto mais perto tiver, né? Porque como o circuito é simplesinho, dependendo da antena que tiver, se vai ser uma telescópica, né? Que é aquelas antenas que estica, ele vai ter uma qualidade de som. Os componentes tem que colocar um pouquinho bem perto um do outro, tá? Para poder evitar todo tipo de ruído, né? E se o sinal for forte, vai ficar bom, vai ficar melhor, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre circuito receptivo, tá? Recepção de ondas eletromagnéticas, FM, e um circuitinho bem simplesinho aí para você estudar, para você entender melhor como é que é feito o rádio. Até a próxima, fiquem com Deus, tchau.